e a palavra que o Senhor nosso Deus irá liberar sobre nós tem um tema, bem como um versículo que o acompanha. O tema é: em todo tempo e em todo lugar. Vamos conversar sobre isso. Em todo tempo e em todo lugar. E a palavra do Senhor que nós vamos ler hoje de manhã está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, e nós vamos ler apenas um versículo. E o versículo é o suficiente hoje de manhã para esta palavra, que é o versículo de número 15. Então, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Se você puder, coloque-se em pé por gentileza. Se você não puder, fiquem tranquilos, continue como estão, não há dificuldade. Mas apenas para termos esse movimento e entregarmos ao Senhor também mais uma oração logo em seguida. Você que está em casa, por gentileza, também abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Na minha versão está escrita de uma forma, eu vou ler para vocês, mas você pode acompanhar aqui também, na nova versão transformadora, ou na versão que você tem em suas mãos. Diz assim: e lhes ordeno, palavras de Jesus, e lhes ordeno, enquanto estiverdes indo para o mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler o que está aparecendo aqui para nós, pelo menos que estamos de forma presencial. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Mais uma palavra de oração. Santo Deus, esta é a tua palavra que está aberta hoje de manhã, aliás, e nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que fale conosco, para que ao final nós possamos também responder aquilo que o Senhor se ocupou de falar conosco e de ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dê graça, Pai. Nos dê graça, porque nós precisamos dela. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Pregue o Evangelho em todo tempo, e se for necessário, use palavras. Uma frase que é designada como autoria de São Francisco de Assis, um santo católico. São Francisco foi um religioso italiano que viveu em torno de até 1226. 2 anos depois, pelo Papa Gregório IX, ele foi canonizado. Isso 1228. Algumas pessoas dizem que não há certeza se essa frase de fato pertence ao São Francisco de Assis. Ontem, pela manhã, eu entrei em contato com um amigo que é padre ali na cidade e fiz essa pergunta para ele, se de fato esta frase era de autoria de São Francisco, e ele confirmou que, pelo menos para a Igreja Católica ali, a frase é designada a ele. Independente daqueles que acreditam que a frase, de fato, veio de São Francisco, ou aqueles que dizem que não há certeza sobre a sua autoria, o fato é que há muita verdade nessa frase. O fato é que há muita Bíblia nessa frase também. E nós podemos pautar essa frase no versículo que nós acabamos de ler. Então grave ela. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Quando Marcos escreveu aqui, nós acabamos de ler, Jesus já havia consumado a sua obra na cruz. Domingo pela manhã, Jesus já havia ressuscitado. E antes de fato se ascender ao céu,
Jesus apareceu aos seus discípulos. E aqui a palavra diz que ele apareceu aos 11 discípulos. É sempre bom contextualizar que Jesus apareceu aos 11 discípulos, porque dos 12, Judas Iscariotes, aquele que foi conhecido como o traidor, ele já tinha morrido, ele já havia se suicidado. Então, por isso que Jesus aparece para os 11. 11 que estavam reunidos num determinado local. É importante também, dentro do contexto histórico, pensar que depois vai aparecer um 12º. Aparece Matias numa congregação ali, numa assembleia ali. Depois você pode ler Atos, capítulo 1, capítulo 2, mas depois nós não ouvimos falar dele. E entende-se também que este local depois foi assumido, por assim dizer, pelo apóstolo Paulo, né? Esse 12º discípulo. Mas o importante entre os discípulos e apóstolos é que Jesus apareceu para os 11 e lhes deu uma ordem, o que Marcos registrou aqui. Outros evangelhos também irão falar sobre este momento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 28, logo no finalzinho, aparece ali as mesmas palavras. Claro, diante da ótica do autor, pode aparecer de forma diferente, mas era o que Jesus estava querendo dizer. Marcos provavelmente foi um dos primeiros evangelhos a ser escritos, ou o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ao contrário de Mateus, ao contrário de João, mas foi um dos discípulos, um dos mais próximos amigos, filhos de Pedro, e ouviu muito sobre o que havia acontecido da boca de Pedro. E aqui ele registrou também as suas palavras e registrou os relatos que ele ouvia. Acredita-se que os outros evangelhos usaram muito também da obra de Marcos para escrever as suas próprias obras. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque, independente de ser uma testemunha ocular, como foi o caso de Mateus, ou independente de ser uma testemunha, por exemplo, ou por assim dizer, ouvinte, aquele que ouviu de Pedro, uma palavra saiu da boca de Jesus antes de se ascender ao céu, e uma palavra perpetuou no coração das pessoas, como uma ordem que veio dele. E uma palavra que está fixada na palavra de Deus, fixada na Bíblia, e que no tempo tem, pela graça e pela misericórdia, perdurado. Uma palavra que tem permanecido. Então eu entendo que é uma palavra, uma ordem, uma orientação atemporal. O que é uma orientação atemporal? Uma orientação que vem para qualquer tempo, uma orientação que vem para qualquer época. Então é uma ordem de Jesus para os 11, é uma ordem de Jesus para aqueles que viriam depois no surgimento da igreja, é uma ordem de Jesus para todos aqueles que no tempo, na geração passada, na geração presente ou nas gerações futuras, todos os que terão contato com a santa palavra de Deus. Uma palavra também, uma frase atemporal, uma frase que não tem época, não tem definição, porque Jesus sabiamente escreveu, disse, e João escreveu, enquanto estiverem indo. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que não há tempo para começar e não há tempo para terminar. Não é um ministério, não é uma ordenança que você faz um dia, que eu faço um dia e que acaba logo ali. Mas é uma ordenança que começa e uma ordenança que dura perpetuamente, enquanto vocês estiverem indo. Eu penso que, pelo menos, é uma ordenança que tem um começo. Por quê? Todo aquele que é nascido de novo tem contato com a palavra de Deus, seus olhos são abertos,
seus ouvidos são abertos, a palavra entra e ele entende. Ele recebe, ele leva em conta, porque está escrito na Bíblia, então leva em conta. Tem um começo, mas não tem um fim, pelo menos. É algo que vai acontecendo. Jesus também, sabiamente, disse: enquanto estiverem indo. Ou seja, enquanto vocês estão aqui, proclamem o Evangelho. Enquanto vocês estiverem lá, proclamem o Evangelho. Enquanto vocês estiverem ali, proclamem o Evangelho. Enquanto vocês estiverem indo. Nós poderíamos muito bem dizer: enquanto vocês estiverem vivendo, proclamem o Evangelho. Algo que é atemporal, algo que não tem época e não tem tempo. Ouviu-se, recebeu, mais do que sentiu. Ouviu, recebeu, entendeu e obedeceu. Esse é o caminho. Às vezes, nós nos apegamos à ideia do sentir. E não podemos nos esquecer que o coração do homem, o coração do ser humano, é enganoso. Então, os nossos sentimentos, eles podem nos confundir. E a nossa oração diária precisa ser: Deus, por favor, que todas as vozes do meu interior se calem para apenas eu ouvir a tua voz. Então, vai muito além de sentir, vai no fato de receber e obedecer. Foi o que Jesus disse: enquanto vocês estiverem indo. Mas como nós lemos, enquanto vocês estiverem indo, indo por onde? Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo. A palavra mundo, que é usada no Evangelho de Marcos, quando nós olhamos para o original, é a mesma palavrinha que foi usada no grego antigo para traduzir, para mencionar, para dizer a palavra cosmos. E quando nós olhamos para a palavra cosmos, nós entendemos que significa, que tem a ideia, o termo passa a ideia de universo, de totalidade, de organização. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava dizendo: enquanto vocês estiverem indo, vão para todo o cosmos, vão para todo o mundo, enquanto vocês estiverem vivendo durante todo o mundo. Eu acho muito interessante usar essa palavra, porque Jesus não colocou aqui na sua orientação limite de espaço, limite geográfico, não colocou aqui circunstâncias e nenhum tipo de limites. Jesus disse: enquanto vocês estiverem vivendo na totalidade da existência, na totalidade da organização, na totalidade do mundo, enquanto vocês estiverem indo por tudo que é criado, por tudo que é feito, por tudo que está pronto, vocês devem, sim, seguir proclamando o Evangelho. Proclamando, como diz a versão ali, as boas novas de Jesus. Então é algo para mim, é algo para você, é algo para todos nós. Existem formas de servir, mas isso nós estamos falando, por exemplo, de ministérios. Eu sou pastor na igreja, os meninos são músicos na igreja, outros irmãos estão servindo na diaconia da igreja. Existem formas de servir. Mas se algo que todos nós fomos orientados, ordenados e chamados para fazer, é enquanto vivermos anunciar e proclamar o Evangelho das boas novas de Jesus. E assim nós fazemos, enquanto nós estamos vivendo. E é muito amplo quando nós dizemos enquanto nós vivemos. Por quê? Vamos nos lembrar da famosa frase de São Francisco: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ou outra frase, que eu não me lembro agora a autoria,
que diz, pelo menos acontece de sair na internet. Às vezes, a Bíblia em que as pessoas estão lendo é a nossa própria vida. Então, enquanto vamos vivendo, nós vamos anunciando com aquilo que está acontecendo em nós. E quando for possível, quando for conveniente, nós também anunciamos com as palavras da nossa boca. Mas então, diante de tudo isso, estamos falando de missão? Também. Todos nós somos missionários? Claro que também. Quando e onde? Aqui, lá, enquanto vamos durante todo mundo, ou para todo mundo, ou ao encontro de todo mundo. E eu sempre ouvi, diante deste contexto, que havia formas de servir, como 3 ferramentas. Primeira ferramenta, orando. Segunda ferramenta, doando. E terceira ferramenta, indo. E sempre eu pensava, pelo menos, que nós tínhamos o direito de escolher uma forma de servir, escolher uma forma de participar de todo o anúncio do Evangelho. Só que a partir desse versículo, e olhando para ele, eu estou convencido também que essas 3 ferramentas são ferramentas de todos nós. Que todos nós, não há separação. Pode ser que, ao longo do tempo, uma possa se destacar mais do que a outra, mas é uma ferramenta e uma ordem para todos nós. Todos nós precisamos orar, todos nós precisamos doar e todos nós precisamos ir. Principalmente na questão do ir, às vezes passa a ideia de literalmente sair, se deslocar geograficamente. Mas quando nós olhamos aqui, nós estamos entendendo que o ir começa já. Nós estamos indo. Daqui a pouco nós estamos indo. Então, usando dessas ferramentas, e nesta ordem, é questão de todos nós a oração. O teólogo Charles Finney, da década, pelo menos os anos de 1800, mais ou menos, um teólogo conhecido pelo avivamento que houve ali também na época de John Wesley, etc. Este, no caso, era norte-americano, nasceu em Nova York. Ele acreditava que a igreja, e afirmava que a igreja era mais do que uma manifestação da graça de Deus, mais do que uma manifestação dos dons de Deus, enfim. Acreditava que a igreja também, além de tudo isso, é um agente de reforma da sociedade do indivíduo. O que ele estava dizendo? A igreja é a resposta. E a igreja só pode ser a resposta quando nós estamos indo e proclamando o evangelho a todo mundo. A igreja só pode ser a resposta quando nós estamos orando, quando nós estamos doando, quando nós estamos indo, quando nós estamos vivendo. E ali, na oração, ele dizia assim, que no tempo do avivamento, no tempo que estava acontecendo grandes movimentos de santidade, por exemplo, a oração era a chave, uma das chaves mais importantes para que tudo acontecesse. Então, conta-se que enquanto ele passava, enquanto via as pessoas que estavam neste movimento, aonde estivesse reunido pelo menos 2 ou 3 irmãos, 2 ou 3, 2 ou 3 pessoas, ali essas pessoas estavam com motivo de oração. E o mais especial, se houvesse algum opositor à mensagem que estava sendo anunciada, à mensagem que estava sendo vivida, a história diz que era motivo de maior engajamento, era motivo de maior inteireza, era motivo de maior envolvimento, era motivo de propósito de 2 ou 3 irmãos orar
pelo opositor e orar pela oposição. Então o fato é que quando a igreja do Senhor entende tudo isso, há algo que no tempo não aconteceu e que nem vai acontecer hoje e não vai acontecer no futuro. Absolutamente nada pode parar a igreja do Senhor, mas quando ela entende, nada pode parar os movimentos que o Espírito Santo faz ao redor de todo mundo, através do seu povo. Mas a igreja entende, a igreja entendeu que não é uma ordem para amanhã, é uma ordem para agora, enquanto eu vou vivendo. Não é para limites de pessoas, não é para seleção de pessoas, é para o mundo todo, é para o cosmo, é para o completo. Esses irmãos poderiam olhar esses opositores e dizer que eles não teriam jeito, ou desanimarem pela oposição. Só que a oração fazia-se presente na missão, e a oração era a base para que essa situação de oposição fosse um motivo especial de oração. Segundo, doar é uma questão de todos nós. Aqui nós estamos falando também de recursos financeiros? Sim, nós também estamos falando de recursos financeiros. Porque no tempo, todos nós podemos ofertar, doar, repartir um pouquinho. E aqui nós não estamos falando de quantidade. Quando eu olhei para esta ferramenta, para este ponto, eu pensei em quantidade e o Senhor, na sua misericórdia, me lembrou exatamente daquela passagem da viúva que ofereceu aquilo que ela tinha. Era pouquinho, era quase que desapercebido diante de tudo que as pessoas poderiam oferecer. Mas ela fez de coração. Então nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de movimento, de verdade. Nós estamos falando de engajamento genuíno. Eu reparto um pouquinho daquilo que eu tenho. Por quê? Às vezes, Jesus será conhecido quando a necessidade do outro é suprida através de nós. Quando o outro é sustentado através de nós. Nós falamos sobre isso, mas nós falamos sobre tempo também. Nos dias tão corridos que nós vivemos, o tempo virou uma riqueza. Virou uma verdadeira riqueza, uma verdadeira preciosidade para nós. E o fato é que o relógio nos faz perder a sensibilidade do cumprir os compromissos e esquecer que também o doar-se, enquanto vamos vivendo, o proclamar enquanto vamos vivendo, passa por separar um tempo para caminhar com alguém, separar um tempo para dar ouvidos para alguém, separar um tempo para orar com alguém. Doar um tempo. Vem aí os pequenos grupos novamente. Se Deus assim permitir, em fevereiro, mais tardar em março, estaremos começando. Essa é uma forma de doar. Um tempo. Parando para caminhar junto, estudando a palavra. E terceira ferramenta, vivendo. Nós falamos do irmão norte-americano, mas, como eu citei para vocês também, um pouquinho antes dele, ou na mesma época dele, em 1700, bem no finalzinho ali, década de 18, né? Ou durante todo 1700, nós não podemos esquecer da figura de John Wesley. E, diante de tudo o que este homem de Deus, o que esse servo de Deus fez, os registros dizem que há uma oração que saía da boca dele. E a oração dizia assim:
Senhor, não deixa com que eu viva inutilmente. Não deixa com que eu passe a minha vida sem fazer a diferença. John Wesley pregava o amor e a misericórdia, caminhando sempre ligado a um viver santo, movimentos de santidade. Mas acreditava que da igreja local para todo mundo, enquanto estava vivendo, proclamando o evangelho, ele estava cumprindo sua missão. Acompanhado da oração, acompanhado do doar-se, estava cumprindo sua missão. E não queria viver e passar desapercebido, mas queria fazer a diferença para a glória do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos já, ou ainda, depende do ponto de vista sempre, no último domingo de 2022, de janeiro de 2022, no último domingo de janeiro de 2022. Na virada do ano, nós sempre fazemos muitas promessas, né? Para nós mesmos. Eu sempre digo que eu vou emagrecer, por exemplo. Vou para academia, etc. Até passo por lá. Mas o que eu queria dizer para você? Se você está nesse propósito comigo, vamos junto, tá? Quem sabe? Mas... Hã? Vamos juntos, tá? Mas, acima de tudo, que a promessa, que o propósito, que a promessa que nós façamos para nós mesmos, é que o propósito que nós tenhamos com o nosso Deus é de deixar com que Ele use a nossa vida da maneira como Ele deseja usar. É entregar para Ele novamente o controle da nossa vida e deixar com que a partir de nós, enquanto vamos vivendo, o Evangelho das Boas Novas seja anunciado para todas as pessoas. Uma igreja só é uma igreja relevante quando está fazendo a diferença na sociedade, enquanto está vivendo. Enquanto está vivendo, em todo tempo, em todo lugar. Uma vida só faz a diferença quando ela chega e ela marca o outro. Ela deixa um legado. Que tipo de legado nós estamos deixando? Que o nosso legado seja de alguém que ouviu, de alguém que se dispôs ao seu Senhor, de alguém que viveu e enquanto foi vivendo, foi anunciando Jesus. Que o nosso legado seja o legado da oração, da doação. Que o nosso legado seja de verdadeiros embaixadores, daqueles que já entenderam que o seu lugar não é aqui, mas que estamos rumo à eternidade e que a eternidade já começou em todos nós a partir do momento que nascemos de novo e entendemos esta palavra. Querido, querida, nós vamos orar hoje de manhã, mas a nossa oração vai ser através de uma música e através dela nós vamos responder ao Senhor aquilo que nós precisamos responder. Mas eu te peço, e faço isso olhando principalmente para mim, que a minha resposta seja a mais sincera possível. E que ao sair daqui, eu não me esqueça de tudo que eu declarar. E que ao sair daqui, o Espírito Santo em nós tenha liberdade para sempre nos lembrar da ordem que Jesus deu. Aquele
enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Daí vem um acréscimo aqui. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Aqui já não cabe a mim. Aqui já não cabe a você. Eu faço. Eu oro, eu dou, eu ministro. Mas quem convence é o Espírito Santo. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Por isso que a glória é dele. Numa cirurgia, que glória que tem um bisturi? Nenhum. Ou nenhuma. A glória sempre é do médico ou da médica. Nós somos como um bisturi nas mãos de Deus. A glória é toda dele. Mas há uma promessa para todos nós também. Enquanto vocês estiverem indo e proclamando o evangelho, saibam que os sinais acompanharão aos que creem. No nome de Jesus, ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos e, se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Há uma garantia no nosso caminhar. E depois que Jesus concluiu, ele foi levado aos céus e se assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Jesus não retornou ainda. A ordem permanece para a igreja. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Não tenha medo. Viva. E deixa que o Espírito Santo faça parte dele, do convencimento. E deixe experimentar a fidelidade de Deus ao te mostrar que os sinais continuam acompanhando a todos aqueles que estão cumprindo a sua ordem. Se você puder, fique em pé ou da maneira como você desejar, na verdade, meu irmão, minha irmã. Mas responda ao Senhor como você desejar e de todo o coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu
coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, Deus, enche-me e usa-me, Senhor. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que assim seja, meu amado. Que assim seja. Levanta-nos, Pai, de onde nós estamos, e nos faz, Pai, em nós, por nosso intermédio, aquilo que está no seu coração, através da tua amada igreja, noiva que o Senhor um dia virá buscar, Jesus. Mas enquanto isso, vamos indo na força do Senhor, proclamando o Evangelho do Senhor. E assim, Pai, nós cremos ainda que o céu ainda vai ser povoado de outras gentes. E que, Pai, os sinais no nosso tempo continuarão seguindo-nos, porque nós cremos. Nós cremos no Senhor e na tua obra redentora. Em nome de Jesus nós oramos. Despede a tua igreja, Pai, debaixo da bênção, da graça e da misericórdia do Senhor. Abençoe os nossos irmãos que nos acompanham desde as suas casas, Pai. E em nome de Jesus, nos dá uma semana, Pai, para viver a tua palavra. Livra-nos de todo mal. Vai à nossa frente. Guarda a nossa saída também. E em nome de Jesus, sê conosco. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a bendita comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja do Senhor, seja sobre a sua vida, seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Boa semana, irmão. Boa semana, irmã. Que Jesus te abençoe.